pessoal, meu nome é Cassiano Schenkel, do Supermercado Schenkel. Estamos aqui no programa Balaio de Gato do Portal 163 com o quadro Na Brasa com o Cassiano. E como não deixa de ser, todas as semanas na brasa, mas hoje um pouquinho diferente, pois a brasa vai ser aqui, ó, neste jipão, não na churrasqueira. Vamos fazer um prato típico do sul, que o pessoal costuma consumir agora, nesses dias frios, pois estamos aí no mês de julho, frio adoidado, né? Há algumas geadas e nada melhor do que uma comida de panela, um prato quente para alegrar nossas noites. E hoje eu vim com uma proposta diferente para o nosso programa Na Brasa com o Cassiano, com o entrevero, isso aí, prato típico do sul. E além do entrevero normal com as carnes ainda, nós vamos colocar aquele pinhão especial, que é época de pinhão, né? Festas juninas, festas julinas, temos pinhão. Então o entrevero hoje vai ter pinhão, isso mesmo. O entrevero é um prato típico do sul, assim como nós sabemos os pratos do Nordeste, lá no Mato Grosso, São Paulo. Aqui no sul nós temos o entrevero e hoje vai ser o nosso prato do quadro Na Brasa com o Cassiano. Então, pessoal, agora vou mostrar para vocês os tipos de carnes que eu uso para o nosso entrevero. São 7 tipos de carnes e ainda os temperos adicionais. Temos aqui o peito de frango, coração de frango, linguicinha toscana frimeza, pinhão que eu já deixei cozido e vamos descascar agora, pernil suíno, ainda um pedaço aqui de paleta bovina, bacon frimeza, linguiça calabresa frimeza e os outros temperos mais. Alho, temos o pimentão, tomate, cebola e na finalização ainda nós vamos colocar aquele cheiro verde que é a salsinha e a cebolinha picadinha na finalização do nosso prato. E agora eu vou aos poucos aqui cortando as carnes e preparando para começar o nosso entrevero. Então, pessoal, inicialmente vamos aí começar com a carne bovina. Todas as carnes nós costumamos cortar em cubos, né? Para que depois vá lá pro disco na brasa, hein? Cubos maiores eu não corto em cubos pequenos, para que essa carne fique mais suculenta também e que não seque, né, a carne, não perca todo o suco dela enquanto nós fazemos aqui o nosso entrevero. Eu tive a primeira oportunidade de provar o entrevero na época da Feira do Melado. Aquele pessoal que vinha de Santa Catarina, montava suas barracas, faziam alguns pratos, alguns lanches, né? Alguns vinham com alguns pratos diferenciados. E um dos pratos diferenciados foi o entrevero. Então o pessoal vinha e acabava fazendo o entrevero aí na Feira do Melado. Eu tive a oportunidade de provar naquela época. Pernilzinho suíno. Podem ver aqui que eu não temperei nada com antecedência. Toda a carne, tanto a suína quanto a carne bovina e o peito de frango, eu deixo para temperar na hora que vai para o fogo, na hora que vai para o disco. Esse peito de frango é uma carne mais sensível, né? Cuidado maior na hora de pôr no fogo, porque a gente não pode deixar também muito tempo ele, que ele começa a desfiar, né, depois de frito. Escreveram um prato bem interessante, pois aqui nós usamos 7 tipos de carnes. Todas elas são originárias do entrevero. Você que vai fazer o teu, não gosto de carne de porco, ou não gosto de algum desses complementos, tranquilamente
pode deixar fora, faz ao seu gosto, porque o entrevero é um prato bem eclético, um prato gostoso aí, você faz, ajuda a aquecer o ambiente, né, com um borraio, se você tiver na sua casa, né, joga no disco, mas pode ser feito naturalmente no fogão a gás, você pode fazer ele numa panela, eu gosto também de fazer uma panela de ferro, né, é uma panela que é mais prática e não tem tanto problema de chegar a queimar alguma coisa dos ingredientes. Então nós temos aqui picado nossas carnes. Agora eu vou pegar o bacon frimeza, um bacon de excelentíssima qualidade, bem carnudo, bacon muito bonito, olha. Só que eu gosto de tirar essa pelezinha do bacon. Ó, tira a pele do bacon. Tenha cuidado na hora de salgar depois as carnes, porque o bacon, a calabresa, a linguicinha, eu trouxe o coraçãozinho já de frango também temperado. Então nós temos que ter um cuidado para não colocar muito sal, porque qualquer bobeadinha aí já fica muito salgado o nosso prato. Linguiça calabresa da Frimeza. Para que tenhamos, né, um prato final aí, uma boa qualidade, nós precisamos ter ingredientes de qualidade também, né? E produtos Frimeza, nós sabemos que podemos confiar. Tirar a pelezinha também, ó, fica legal. Essa faquinha coqueiro aqui também tem história, hein? Essa faca aqui eu ganhei 15 anos atrás do meu amigo Moacir da Labeta, presente de casamento. E é boa essa faca aí, Moacir. Não me abandona nunca. Então estão aqui nossos ingredientes cortados. Agora vamos descascar nosso pinhão. Trouxe uma máquina para descascar o pinhão, uma máquina manual, né? Mas é bem interessante. Você aperta ela aqui e sai o pinhão descascado aqui na ponta. O pinhão sempre é difícil de descascar, né? Mas ó, ele já sai certinho aqui. Então vamos descascando o pinhão. Os nossos ingredientes já estão aqui separados e já a gente volta para continuar nosso quadro. E agora então vamos picando os nossos legumes e nossos temperos aí para o nosso entrevero. Pimentão. Tirar a semente, essa outra partezinha branquinha aqui. Então vamos picando o nosso pimentão em tiras finas. O ideal então é nós deixarmos todos os nossos ingredientes, deixar arrumadinho assim em travessas, que fica mais prático na hora de a gente começar a colocar lá no disco, para que não deixe uma carne passar do ponto, né? Não deixe queimar a carne. E nem os nossos temperos também, que nada fique passado do ponto, porque temos diversos tipos de carnes e cada uma tem o seu ponto. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. A carne bovina não precisa ficar tanto tempo no fogo, carne suína precisa um pouquinho mais. Temos a linguicinha, o coraçãozinho de frango. Então cada um a gente tem que ter a percepção e deixar a ficar num ponto diferente que a outra carne.
uma cebola. Tomate, vou colocar um pouquinho mais de tomate. Ainda faltou aquele alho especial, né? 6 dentinhos de alho. Pode ver que os dentes de alho são bem pequenos. Então, 6 dentes de alho. Uma boa e generosa quantidade de alho picadinho. Então gostaria só de repassar os nossos ingredientes de hoje à noite do nosso entrevero, a moda sulista. Então, tomate, pimentão, coração de frango, pinhão, cebola, pernil suíno, paleta bovina, linguicinha frimeza toscana, peito de frango, linguiça calabresa frimeza e ainda aquele bacon picadinho. Então, estamos aqui com todos os nossos ingredientes para o entrevero e já voltamos para começar a preparar o nosso prato de hoje. Então, pessoal, vamos agora com o nosso primeiro ingrediente, que é a nossa carne suína. Então, vamos colocar ela no nosso disco de arado. Escuta o chiado!
Então, pessoal, aproximadamente nós deixamos entre 5 a 8 minutos cada carne fritando. Agora eu vou colocar o nosso coraçãozinho de frango. Vocês podem ver que eu vou afastar a carne do centro, porque no disco o centro é o local mais quente. Eu afasto a carne para o lado e vou colocar o coraçãozinho de frango. Sucessivamente, depois eu vou colocando os outros ingredientes sempre ao centro e afastando para o lado as carnes que já estão prontas. Então agora, pessoal, vamos com o peito de frango. E vejam que vai formando uma pequena crosta no fundo desse disco. E essa crosta, no final, quando nós colocarmos os nossos legumes, vai soltar a crosta e vai incorporar em todas as nossas carnes. E aí vai dar um sabor delicioso. Então agora vamos com o bacon no nosso disco, no nosso entrevero. E aos poucos o entrevero vai se formando. Tá? Então a gente vai botando um pouquinho de cada carne e daqui a pouco elas vão começar a se misturar naturalmente. Se você não tiver um disco tão grande, uma panela tão grande, o ideal seria frita a primeira carne que eu coloquei lá, que é a carne suína, reserva, aí frita a segunda carne, reserva, linguicinha, reserva, vai fritando os pedacinhos, reservando, e no final você coloca todas elas junto novamente. Eu vou ver até onde eu consigo ir afastando as carnes para que eu possa colocar tudo no mesmo disco sem ter que reservar nada. Então agora vamos com a nossa linguiça calabresa, aquela linguiça especial da Frimeza, calabresa da Frimeza, como rima, né? E a qualidade então nem se fala. E por último, mas não menos importante, a nossa carne bovina. Só falando também, talvez eu não citei ainda, mas qual a quantidade de carne que eu uso? 250 a 300 gramas de cada tipo de carne, pois são 7 tipos de carnes, né, entre o bacon e a calabresa. Então você faz aí uma média de 250 a 350 gramas de carne de cada tipo. Eu coloco a carne bovina um pouquinho mais, porque o pessoal gosta um pouquinho mais de carne bovina, mas você faz o seu entrevero da sua forma e faz a mescla de quantidade de carnes que você deseja. Multiplicando aí 300 gramas de média são 2,1 kg, mais alguns temperos, né, vai para 2,5 kg, 2,6 kg. Come aí tranquilamente 8 pessoas, 7 pessoas com esses ingredientes aí. Então, depois de 10 minutos aproximadamente, a carne
na panela, né, no nosso disco. Então agora vamos com a cebola, com o alho e o pimentão e vamos fazer o entrevero. Vamos começar a misturar as carnes com os nossos temperos. Então, colocando nossos últimos ingredientes aqui, agora o nosso tomate e logo logo o pinhão. Então agora o nosso pinhão no entreveiro. Então daqui a pouco nós voltamos para finalizar o nosso entrevero. Até daqui a pouco. Então agora vamos para a finalização do nosso prato, do nosso entrevero. Como vocês viram, fui aos poucos misturando todos os ingredientes. E agora vamos com os nossos temperinhos verdes aqui, que é a nossa cebolinha e também a salsinha. E o temperinho verde é a gosto, cada um coloca o tempero que gosta. Se você quiser colocar umas folhinhas de manjericão, fica muito bom também. Para quem gosta daquele orégano fresco, que em outras receitas eu também usei, fica excelente. Então o tempero vai a gosto. Muitos gostam daquela pimenta vermelha, uma pimenta de cheiro, uma pimenta dedo de moça. São todos ingredientes que podem acompanhar o nosso entrevero. Então aqui, ó, nosso temperinho verde e ainda uma mandioquinha cozida na hora que nós vamos colocar junto no nosso prato. Não vamos misturar porque senão vai virar uma mandiocada, né? E não é isso que nós queremos. Nós queremos fazer o nosso entrevero e uma mandioca e também vai muito bem um pãozinho caseiro, um pãozinho francês para acompanhar esse prato.
Então, pessoal, agora vamos para a melhor parte do quadro, né? Que é provar como é que ficou o nosso entrevero. Vejam, todas as carnes se incorporaram com o sabor dos temperos, fica um pouquinho de caldo para que não fique ressecado, uma mandioquinha para acompanhar e todas as carnes. Então, só para mostrar para vocês, aqui nós temos o pinhão, a linguicinha, coraçãozinho, carne de porco, carne bovina, temos calabresa aqui também. Então, todos os ingredientes se incorporam e formam o nosso entrevero. E agora a melhor parte. Pinhãozinho e um coraçãozinho. Uma delícia! Façam que vocês vão gostar. Então, chegou ao fim o nosso quadro Na Brasa com o Cassiano e na semana que vem tem mais. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau!